Hoje vamos explorar a história de uma gigante dos refrigerantes, desde seu humilde começo em uma farmácia na Carolina do Norte até sua posição atual como uma potência global. Mas este não é apenas um relato convencional. Nós vamos mergulhar nos episódios mais curiosos e polêmicos que marcaram a trajetória da marca e suas promoções mais icônicas e desastrosas, que já elevaram a empresa a uma das maiores forças navais do planeta, geraram processos judiciais curiosos e até algumas mortes. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber nossos próximos lançamentos. Agora, prepare-se para uma viagem cheia de surpresas, criatividade e momentos memoráveis que fizeram a Pepsi uma marca icônica. A história da Pepsi começa em 1893, quando Caleb Bradham, um farmacêutico da cidade de New Bern, na Carolina do Norte, criou uma bebida chamada Brad's Drink. Ele queria desenvolver um refrigerante que fosse saboroso e ao mesmo tempo ajudasse na digestão e proporcionasse energia. A bebida era feita de uma mistura de açúcar, água, caramelo, óleo de limão, noz moscada e outros ingredientes naturais. Em 1898, Bradham renomeou sua criação para Pepsi Cola, inspirando-se na palavra pepsina, um ingrediente que ele acreditava ser útil para a digestão, embora a bebida não contivesse realmente pepsina. Ele começou a comercializar o produto como uma alternativa saudável para aliviar problemas de digestão e rejuvenescer os consumidores. Nos primeiros anos, a Pepsi Cola conquistou um público fiel local, e Bradham registrou a marca em 1902. A expansão começou quando ele abriu uma fábrica e começou a distribuir o refrigerante mais amplamente. No entanto, dificuldades financeiras e flutuações no preço do açúcar, durante a Primeira Guerra Mundial, levaram a empresa à falência em 1923. Após a falência, a Pepsi foi comprada por Roy McGargle, mas não conseguiu se recuperar completamente. Somente em 1931, quando a empresa foi adquirida por Charles Gooch, presidente da Loft Inc., é que a Pepsi começou a ganhar força novamente. Gooch reformulou o refrigerante, modernizando a produção e ajustou sua estratégia de marketing, dando início ao crescimento que levaria a Pepsi a se tornar uma das maiores marcas de refrigerante do mundo. Um dos momentos marcantes dessa era foi a introdução, em 1934, da garrafa de 12 onças, o equivalente a 355 ml. Essa garrafa tinha o mesmo preço, de 5 centavos, que a Coca-Cola, que tinha apenas 6 onças, ou 177 ml. Este movimento foi promovido pelo famoso jingle Pepsi Cola Hits the Spot, que se tornou um dos primeiros jingles publicitários amplamente conhecidos nos Estados Unidos. A empresa investiu em campanhas publicitárias agressivas e começou a mirar no mercado internacional na década de 40. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Pepsi se posicionou como uma bebida acessível para todos, aproveitando a escassez de recursos para aumentar sua base de consumidores. Nos anos 1960, a rivalidade com a Coca-Cola se intensificou. Nos anos seguintes, a Pepsi lançou a icônica campanha Pepsi Generation, que visava se conectar com o público jovem e inovador. Essa estratégia ajudou a estabelecer a marca como um símbolo de modernidade e rebeldia. A Pepsi também começou a usar celebridades em suas campanhas. Nos anos 80, contratou ícones como Michael Jackson para reforçar sua imagem de marca global e voltada para a juventude. Isso culminou em parcerias com estrelas do esporte, música e entretenimento, solidificando seu apelo cultural. Esse foco no marketing criativo e na expansão internacional transformou a Pepsi em um dos nomes mais reconhecidos no mercado global de refrigerantes, mas também preparou o terreno para alguns fatos bizarros envolvendo a empresa. Em plena Guerra Fria, a Pepsi encontrou uma oportunidade inusitada de expansão internacional ao firmar um acordo com a União Soviética. Naquela época, os soviéticos estavam interessados em trazer marcas ocidentais para dentro do país, não apenas como uma estratégia econômica, mas também para projetar a imagem de modernização e conexão com o mundo ocidental. Contudo, havia um problema prático. A moeda soviética, o rublo, não era amplamente aceita no mercado global, dificultando transações comerciais tradicionais. Para contornar isso, a Pepsi aceitou ser paga, inicialmente, em vodka Stolichnaya, uma bebida popular russa que poderia ser revendida no mercado americano. Esse modelo de troca prosperou e beneficiou ambas as partes, e abriu espaço para trocas ainda mais peculiares. Quando a demanda pela Pepsi na União Soviética aumentou, a vodka não era mais suficiente para equilibrar a troca. Assim, a Pepsi recebeu uma grande frota de navios soviéticos como pagamento, incluindo submarinos, cargueiros e petroleiros. Por um breve momento, a Pepsi possuía a sexta maior frota naval do mundo, antes de vender os navios a fim de maximizar seus lucros.
Esse episódio tornou-se um marco na história do capitalismo e do comércio internacional, mostrando a capacidade de adaptação da Pepsi para superar barreiras políticas e econômicas. Além disso, serviu como uma peculiar curiosidade de como as empresas podem desempenhar papéis inesperados em contextos geopolíticos. Mas essa não foi nem de longe a maior polêmica da história da empresa. Em 1992, a Pepsi lançou uma campanha promocional audaciosa nas Filipinas, chamada Pepsi Number Fever. A ideia era simples: tampinhas de garrafa vinham com números impressos, e consumidores que encontrassem o número vencedor podiam ganhar prêmios em dinheiro significativos, como 1 milhão de pesos filipinos, cerca de $40 mil. A promoção foi inicialmente um sucesso, aumentando drasticamente as vendas da Pepsi no país. No entanto, tudo mudou quando um erro catastrófico de fabricação ocorreu. A empresa anunciou o número 349 como vencedor, mas devido a um problema com a impressão das tampinhas, mais de 600 mil tampas com o mesmo número foram distribuídas. Isso levou a uma enxurrada de pessoas requisitando o prêmio de 1 milhão de pesos, algo que a Pepsi não tinha como honrar. A situação rapidamente saiu de controle, gerando protestos massivos contra a empresa. Em alguns casos, a revolta tomou contornos violentos, com ataques a caminhões e fábricas da empresa, resultando em danos à propriedade e, tragicamente, na morte de pelo menos 5 pessoas. A Pepsi tentou resolver a questão oferecendo pequenas compensações em dinheiro, mas isso não foi suficiente para apaziguar a indignação pública. Esse incidente deixou uma marca permanente na reputação da empresa nas Filipinas e é frequentemente citado como um dos maiores desastres de marketing da história. Apesar disso, a Pepsi conseguiu se recuperar a longo prazo, embora tenha enfrentado uma batalha judicial e uma reação negativa significativa no mercado local. Outro momento bizarro envolvendo a Pepsi ocorreu em 1996, nos Estados Unidos. Nesse ano, a Pepsi lançou sua campanha publicitária chamada Pepsi Stuff, que incentivava consumidores a colecionarem pontos obtidos nas embalagens de seus produtos para trocá-los por prêmios. No comercial da campanha, a Pepsi exibiu uma série de prêmios que poderiam ser adquiridos, como camisetas, bonés e jaquetas. Mas o grande destaque era uma cena em que um caça-militar, Harry Jet, aparecia. Embora o comercial fosse claramente humorístico e exagerado, um estudante universitário chamado John Leonard levou a mensagem ao pé da letra. Ele decidiu reunir os pontos necessários para reivindicar o caça, chegando a levantar fundos com amigos para comprar pontos adicionais. Leonard enviou seu pedido à Pepsi junto com um cheque de $700 mil para cobrir o custo dos pontos faltantes. A Pepsi recusou o pedido, alegando que o comercial era apenas uma brincadeira e que o caça não fazia parte do catálogo de prêmios reais. Leonard, que antes já havia até pesquisado se um cidadão comum pode ser dono de um caça militar pela lei americana, processou a empresa, argumentando que o comercial constituía uma oferta pública que ele havia aceitado. A polêmica só aumentou quando a Pepsi editou o comercial para aumentar o número de pontos necessários para retirar o prêmio. O caso foi levado aos tribunais e a Pepsi defendeu que nenhum consumidor razoável interpretaria o comercial como uma oferta legítima. Em 1999, o tribunal decidiu em favor da Pepsi, afirmando que o comercial era claramente fictício e que Leonard não poderia exigir o caça militar. O caso se tornou uma das histórias mais curiosas envolvendo campanhas publicitárias. Foi amplamente estudado nas faculdades de Direito nos Estados Unidos e até hoje é lembrado como um exemplo de interpretação literal de mensagem de marketing. Ao longo das décadas, a Pepsi passou por várias mudanças de liderança e enfrentou disputas internas que moldaram sua trajetória corporativa. A partir dos anos 1960, a empresa começou a diversificar seus negócios, além do setor de bebidas, adquirindo empresas como a Frito-Lay, criadora de marcas como Doritos, Lay's e Cheetos. Essa fusão resultou na criação da PepsiCo, que se tornou uma gigante no mercado de alimentos e bebidas. A competição acirrada com a Coca-Cola gerou pressão constante sobre os executivos da PepsiCo para inovar e ampliar a participação no mercado. Ao longo do século XX, ambas as marcas disputaram não apenas a preferência dos consumidores, mas também o domínio cultural no setor de refrigerantes. Essa competição gerou momentos icônicos, como o famoso Desafio Pepsi, dos anos 1970 e 1980, em que consumidores eram convidados a provar cegamente os dois refrigerantes e escolherem o seu favorito. Nos anos 2000, a PepsiCo começou a direcionar sua atenção para a sustentabilidade e a saúde, ao enfrentar críticas sobre os efeitos de seus produtos
no meio ambiente e na saúde pública. Essas mudanças estratégicas nem sempre foram bem recebidas internamente, criando tensões entre os líderes da empresa. Uma das estratégias recentes da Pepsi é o desenvolvimento de bebidas mais saudáveis, com redução de açúcares e ingredientes artificiais. A marca também investiu em alternativas como água aromatizada, chás e bebidas à base de plantas. Hoje, a Pepsi continua sendo uma força global, navegando pela evolução dos padrões de consumo e tentando equilibrar seu legado histórico com as exigências do futuro. Essa capacidade de adaptação é o que mantém a marca competitiva e influente em um mercado tão dinâmico. E assim termina nossa jornada pela história da Pepsi, uma empresa que protagonizou episódios que deixaram sua marca na cultura popular e nos negócios internacionais. Seja inovando em suas campanhas, navegando em águas controversas ou se adaptando às demandas modernas, a Pepsi continua a ser um símbolo de resiliência e criatividade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e também se inscrever no canal. Deixe também nos comentários qual foi o momento mais surpreendente para você na história da Pepsi. Agora você está vendo na tela outros vídeos do canal que achamos que você vai gostar. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Tchau!